Olá, moçada, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula de resolução de exercícios. E hoje nós vamos fazer uma aula de resolução dos exercícios sobre ligações químicas, envolvendo ligação iônica, covalente e metálica. Atenção para um detalhe, galera, nessa aula de resolução eu não peguei as 10 primeiras questões da lista para resolver. Eu peguei as que eu achei mais interessante, então não necessariamente são as 10 primeiras. Então só fica atento a isso. Vamos começar então. Bora lá, galera! Então vamos lá, moçada. Exercício sobre ligações químicas. Nós aprendemos as ligações iônica, covalente e metálica, que são os três tipos de ligações químicas que existem. Então vamos lá. Exercício 1 caiu na FUVEST, agora 2020, nesse último vestibular. Ele começa dando uma tabela periódica para nós e a gente já consegue ver que ele destacou os elementos sódio e césio, ambos na família 1A, ou grupo 1. A questão diz o seguinte: pesquisadores conseguiram controlar reações químicas de um modo inovador. Usaram feixes de laser para promover um esbarrão entre dois átomos e uni-los, criando uma molécula. Utilizando pinças óticas, feixes de laser altamente focados, capazes de aprisionar objetos microscópicos, os pesquisadores empurraram um átomo do elemento químico césio contra um átomo de sódio, até que colidissem. Um terceiro laser foi lançado sobre ambos, fornecendo energia extra para criar a molécula NaCS. Na natureza, as moléculas formam-se a partir da interação de átomos por acaso. Por suas características químicas, césio e sódio jamais originariam uma molécula espontaneamente, molécula criada em laboratório. Vamos ver qual é a pergunta do exercício. Ampliei para vocês a tabela periódica e falo o seguinte: A. O césio é um elemento químico radioativo e, devido a essa característica química, a molécula NaCS não se formaria sem esse modo inovador, que estabiliza o decaimento. Galera, não é esse o motivo. Essa alternativa está errada porque essa molécula não se formaria não pelo fato de algum elemento ser radioativo ou não, mas pelo fato de eu ter aí dois metais e eu não conseguiria fazer essa ligação, então não é a alternativa A. B. O raio atômico do sódio é maior do que o do césio. Para tudo. Já está errado, porque o sódio está no terceiro período. Então tem 3 camadas. O césio está no sexto, tem 6 camadas. Então o sódio é menor do que o césio e não o contrário. Letra C. O terceiro laser, escrito na linha 8, usado no experimento, serviu para retirar um nêutron do césio, tornando um cátion e possibilitando a reação com sódio. Não, moçada. Quando a gente fala de reação química, nós falamos de interação entre elétrons, nada envolvendo o núcleo. Letra D. Na natureza, com esses elementos se esbarrando por acaso, a tendência seria formar CSNA e não NaCS. Não, para tudo. São dois metais, então eles não formariam ligação química. Letra E. O césio e o sódio não formariam uma molécula espontaneamente, está certo? Uma vez que ambos têm grande tendência a formarem cátions e ligações iônicas. É verdade, galera. Os dois formam cátions, então eles não têm a tendência de formar uma ligação entre si. Está correta a alternativa E. Exercício 2 caiu no Enem também do último ano, 2019. Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio, camada de valência 5s2,5p6, e o hexafluoreto de platina, e desde então mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual dois átomos do halogênio flúor, camada de valência 2s2,2p5, se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com 8 elétrons de valência. Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado,
quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre? Moçada, é uma questão grande, longa, típica de Enem. Ele fala um pouquinho sobre os gases nobres. A gente estuda que gases nobres têm baixa reatividade, são inertes. E aqui ele fala justamente de uma reação entre um gás nobre e a possibilidade desses elementos se combinarem, se ligarem com outros átomos. Moçada, aí você vai perguntar, mas Josias, os gases nobres não se ligam ou se ligam? Os gases nobres, galera, têm baixíssima tendência a se ligar. Porém, o que os cientistas estão mostrando, o que esse texto fala, é que sob determinadas condições, até um pouco drásticas, consegue-se formar ligações com gases nobres, mas isso não invalida o que você leu no livro, o que você vê na teoria, porque os gases nobres, de fato, por terem a camada de valência completa e por isso alta estabilidade, eles têm baixíssima tendência a reagir com outros átomos. Isso é uma verdade. Só que o que o texto está falando é que os cientistas conseguiram realizar algumas reações, sim, e conseguem com gases nobres. Bom, moçada, vamos grifar o que é importante do exercício e responder o que a pergunta nos pede. Olha só, ele fala que o xenônio, que é um gás nobre, tem camada de valência 5s2, 5p6. Por que ele escreveu isso? Para dizer para você que o xenônio tem 8 elétrons na camada de valência. 5s2, 5p6, 2 mais 6, 8. Aí ele fala que ele consegue fazer um sal chamado difluoreto de xenônio, no qual dois átomos do flúor, aí fala também a camada de valência 2s2, 2p5. Por que ele falou isso para você? Para dizer que o flúor tem 7 elétrons na camada de valência. Se ligam covalentemente ao gás nobre, então ele está te falando que se trata de uma ligação covalente. E a pergunta do exercício é: quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo de gás nobre, que é o xenônio? Moçada, vou separar só as informações importantes, tá aí, separei para vocês, já discuti essas informações. Vamos fazer essa ligação então. Então ele falou que eu tenho um átomo de xenônio e dois átomos de flúor. Eu vou fazer uma ligação covalente para completar a camada de valência do flúor. O flúor já tem 7 elétrons na camada de valência. Então, para completar 8, falta apenas uma ligação para cada flúor. Então, eu vou compartilhar um par de elétrons para cada flúor. E aí, galera, a pergunta é quantos elétrons tem na camada de valência do xenônio, do gás nobre? É só contar. Se você contar todos os elétrons, inclusive todos que estão dentro dos balõezinhos das ligações covalentes, você vai contar que nós temos 10 elétrons. Então é só contar, eu já tinha 8, ele compartilhou 2 elétrons com flúor, passou a ter 10 elétrons na camada de valência. Então a alternativa é a alternativa C, 10 elétrons. Exercício 3, caiu na SpaceX 2019, também bem fresquinho. Ele fala o seguinte: em algumas operações militares, grupos especiais utilizam artefatos explosivos, como granadas de mão, denominadas de luz e som, ou atordoantes. Após sua deflagração, a granada gera como efeitos um estampido muito alto e um intenso flash de luz, que atordoam o oponente. Algumas granadas desse tipo podem possuir como reagente e componente principal o magnésio metálico em pó. Considerando a luz emitida por essa granada como resultado da reação química entre magnésio metálico pulverizado e o oxigênio do ar, tem-se a equação da reação. Então, magnésio metálico reage com oxigênio, formando óxido de magnésio mais luz. Julgue a alternativa. Julgue a seguinte afirmativa em verdadeiro ou falso. As ligações químicas existentes entre os átomos de magnésio metálico são denominadas de metálicas, e as ligações químicas existentes entre os átomos do óxido de magnésio são denominadas de iônicas. Então, moçada, olha só, separei só a pergunta, um texto longo, mas na verdade é só uma contextualização. O que interessa é essa afirmação que ele pede para a gente descrever se é verdadeiro ou falso. Galera, a afirmação de que os átomos de magnésio metálico formam ligações metálicas é verdadeira. Afinal de contas, qualquer metal, seja ferro, magnésio, cobre, ouro, os átomos formam ligações metálicas. E no caso do óxido de magnésio, eu tenho que o oxigênio é um ametal
e o magnésio é um metal. Ligação entre metal e ametal é uma ligação iônica. Então, isso também está correto. Portanto, a afirmativa é 100% correta, verdadeira. Exercício 5, moçada. Então, só relembrando que eu não estou pegando os 10 primeiros exercícios da lista. Eu separei aqueles que eu achei que são mais relevantes. Então, agora é o exercício 5 da lista. Unifesp 2020, também questão fresquinha. O leite de magnésia é uma suspensão aquosa. Determinada a embalagem desse produto mostra a seguinte composição. Cada 15 ml contém hidróxido de magnésio, 1282,50 mg, hipoclorito de sódio e água purificada. Um grupo de estudantes resolveu utilizar uma amostra desse leite de magnésia, que se encontrava com data de validade expirada para a ingestão humana, a fim de obter sulfato de magnésio heptahidratado, a ser utilizado em um laboratório escolar como reagente para testes qualitativos. Para tanto, executar o procedimento ilustrado a seguir. Então, moçada, eles fizeram uma série de reações químicas, as quais estão demonstradas nesse fluxograma. A pergunta é o seguinte: represente por meio de fórmula as ligações químicas presentes no hidróxido de magnésio, MgOH2. Então, vamos lá, moçada. Primeiro, a gente tem que saber quais são as cargas de cada um dos átomos ou grupo de átomos envolvido. Como que eu faço para descobrir as cargas? Você pega os índices, que são esses números que indicam a quantidade de magnésio e OH, ou seja, 1 e 2 respectivamente, e você cruza na diagonal, jogando eles para cima. E você vai lembrar sempre que em qualquer composto inorgânico, o primeiro cara é o positivo e o que vem depois é negativo. O primeiro é sempre um metal, que perde elétrons, portanto positivo, e o segundo cara é um ametal, um grupo de ametais, tá ok? Então, cruzei, o primeiro é positivo, o segundo é negativo, então Mg2+, OH1-. Então, galera, já tenho quais são as cargas dos íons envolvidos nessa ligação. Aí eu tenho que pensar na proporção que eu tenho de cada um dos íons. Eu tenho um magnésio e 2 OHs. Então eu tenho um magnésio 2+, e 2 OHs menos, 1 menos ou menos. Agora basta eu desenhar isso. Então eu vou desenhar um íon magnésio 2+, desenhei. E eu tenho que desenhar dois íons OH-. Galera, o OH- é uma ligação que ocorre entre o oxigênio e o hidrogênio. Só que o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Então, galera, eu precisaria fazer duas ligações, mas o hidrogênio só faz uma ligação. Então, você está vendo só uma ligação química covalente, um par de elétrons compartilhado. O oxigênio precisaria de mais um elétron. Então, esse elétron é doado para ele. Observa que o oxigênio ele está com 8 elétrons na camada de valência, contando a ligação covalente. Por quê? Porque um elétron foi doado para ele. Como foi doado um elétron de graça, esse OH tem uma carga -1. Essa carga -1 é o elétron que foi doado de graça para o oxigênio, para ele completar o seu octeto. Só que eu tenho dois grupos OH-, então eu desenho mais um desse grupo. Tá aí. Essa é a estrutura do hidróxido de magnésio. Exercício 7 caiu na FUVEST 2018. Então ele começa dando uma tabela periódica e ele vai dar algumas afirmações para a gente julgar em verdadeiro ou falso. Então ele fala o seguinte: analise a tabela periódica e as seguintes afirmações a respeito do elemento químico enxofre. Então localiza o enxofre primeiro, moçada. O enxofre está no terceiro período e está no grupo 16, ou o que seria a família 6A. Afirmação 1. O enxofre tem massa atômica maior do que a do selênio. Galera, observa que o selênio também está no grupo 16, ou família 6A. Só que o selênio está no quarto período, tem uma camada a mais. Embora as massas não estão aí representadas, o selênio, como ele tem uma camada a mais, ele tem uma massa muito maior que o enxofre. Então a afirmação é falsa. O enxofre tem massa menor do que o selênio. 2. O enxofre pode formar com hidrogênio um composto molecular de fórmula H2S. Composto molecular, ou seja, molécula, é ligação covalente. Até aí está correto, porque hidrogênio é ametal, enxofre é ametal.
A metal com a metal é ligação covalente. E o enxofre, galera, tem 6 elétrons na camada de valência. Ele precisa ganhar mais 2, ou seja, fazer 2 ligações. Portanto, como cada hidrogênio só faz uma ligação, eu preciso de 2 hidrogênios para um enxofre. Então, de fato, a fórmula do composto seria H2S, 2 hidrogênios para um enxofre. A afirmação é verdadeira. 3. A energia necessária para remover um elétron da camada mais externa do enxofre é maior do que para o sódio. Galera, energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron da camada de valência. Isso está em propriedades periódicas. Então, tanto o enxofre quanto o sódio estão no terceiro período. Ambos têm 3 camadas. Só que o enxofre ele tem um número atômico maior do que o sódio. Portanto, é mais difícil remover elétron da camada de valência do enxofre e é mais fácil remover do sódio. Além disso, galera, lembra que sódio é metal. Ele tem tendência a perder elétron. E enxofre é ametal. Ele tem tendência de ganhar elétron. Então, a afirmação é verdadeira. Pode formar com o sódio, ou seja, o enxofre pode formar com sódio um composto iônico de fórmula Na3S. Falso, moçada, porque o enxofre está na família 6A, ele quer ganhar 2 elétrons e o sódio quer perder um elétron. Então, se você fizer as cargas, dá sódio Na mais 1, enxofre S menos 2. Se você cruzar as cargas na diagonal, jogando elas para baixo, a fórmula daria Na2S e não Na3S. A afirmação é falsa. Portanto, são corretas as afirmações 2 e 3, alternativa C. Exercício 10. Para adquirir configuração eletrônica de gás nobre, o átomo de número atômico 16 deve... Aí dá as alternativas, vai perder 2 elétrons, receber 6, por aí adiante. Moçada, então, para a gente saber isso, nós precisamos saber quantos elétrons esse átomo tem na camada de valência. E para fazer isso, nós precisamos então fazer distribuição eletrônica. Nós vamos distribuir 16 elétrons. Então vamos lá, fazendo a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Soma os elétrons, a soma deu 16. Então a distribuição eletrônica está finalizada. Olha a camada de valência, galera, é a camada 3. Se você somar os elétrons que tem na camada 3, 3s2, 3p4, nós temos um total de 6 elétrons na camada de valência. Para completar o octeto, o que é mais fácil o átomo fazer? É mais fácil ele ganhar mais 2 elétrons. Então, faltam 2 elétrons para completar o octeto. Então, ele precisa receber 2 elétrons. Alternativa D de dado. Exercício 11. Em um composto, sendo o alcátion em B o ânion e A3B2 a fórmula, provavelmente os átomos A e B no estado fundamental tinham respectivamente quantos elétrons periféricos, ou seja, quantos elétrons da camada de valência. Então, galera, olha a fórmula A3B2. A gente precisa saber quais são as cargas dos íons. O que a gente faz? Pega os índices, que são esses números, e cruza na diagonal, jogando eles para cima. Lembrando que o primeiro carinha é sempre positivo e o segundo é sempre o negativo. Então, fiz isso, cruzei, descobri que a carga dos íons envolvidos nessa ligação é A2+, e B3-. Galera, olha só, o íon A2+, esse cátion, se ele tem uma carga mais 2, significa que para fazer a ligação química, ele perdeu 2 elétrons. Só que se ele perdeu 2 elétrons, significa que ele tinha 2 elétrons na camada de valência. Então, ele precisou perder 2 para completar o octeto. Já o íon B3-, ele tem uma carga de menos 3, significa que ele ganhou 3 elétrons. Galera, se ele ganhou 3 elétrons para completar o octeto, significa que ele tinha 5 elétrons na camada de valência. 5 mais 3, 8. As respostas são respectivamente 2 e 5, alternativa C. Exercício 15, caiu na Mackenzie.
Relativamente à fórmula estrutural acima, dados os números atômicos, o cálcio, oxigênio e enxofre, é correto afirmar que... Então, moçada, ele vai perguntar quantas ligações iônicas e covalentes estão sendo feitas. Por mais que ele deu os elétrons, os números atômicos, que correspondem aos elétrons de cada átomo, você poderia fazer a distribuição eletrônica de cada um deles e desenhar as ligações? Não tem necessidade, moçada, porque a fórmula já foi dada aí. Então já está claro o que é ligação iônica e o que é ligação covalente. Esse é o composto CaSO4, é o sulfato de cálcio, é um sal. Moçada, aí o que acontece? Eu tenho uma ligação iônica entre o átomo de cálcio 2+, esse íon na realidade, e o grupo SO4 2-, ele é um íon. Então, moçada, eu tenho uma ligação iônica que está sendo feita entre o cátion e o ânion. Então, nós temos aí essas duas ligações iônicas e nós temos no grupo SO4 quatro ligações covalentes, sendo que são duas ligações covalentes normais e duas ligações covalentes da ativa, está claro aí no desenho. Então, nós temos um total de duas ligações iônicas e quatro ligações covalentes, que dá para a gente identificar somente olhando para a figura. Então, é a alternativa A. Exercício 16. Quando se comparam as espécies químicas CH4, NH3 e NaCl, pode-se afirmar que os átomos estão unidos por ligações covalentes somente no... Moçada, ligação covalente, A metal com A metal. Então, olha o primeiro composto, CH4, carbono a metal, hidrogênio a metal. É ligação covalente. Segundo composto, NH3, nitrogênio a metal, hidrogênio a metal, ligação covalente. E NaCl, sódio a um metal e cloro a metal. Metal com a metal, ligação iônica. Então, só forma ligação covalente o CH4 e NH3. Alternativa A. Exercício 19. A figura abaixo representa o átomo de um elemento químico de acordo com o modelo de Bohr. Para adquirir estabilidade, um átomo do elemento representado pela figura deverá efetuar ligação química com um único átomo de outro elemento cujo símbolo é... Então, moçada, você tem que olhar quantos elétrons esse átomo tem na camada de valência. A gente observa que ele tem 2 elétrons na camada de valência. Portanto, para ele fazer uma ligação química, para ele completar o octeto, ele precisa perder esses 2 elétrons da camada de valência, doar. Não tem outra alternativa para ele. Então, se ele vai doar esses 2 elétrons, ele precisa de algum átomo que receba esses 2 elétrons. Esse átomo que está na figura, se ele está doando 2 elétrons, ele é um metal. E aí ele precisa de alguém que receba 2 elétrons. Ele precisa de um ametal. E aí o enunciado fala que eu quero fazer uma ligação química com um único átomo de outro elemento. Então eu preciso de outro átomo que receba esses 2 elétrons. Mas quem que quer ganhar 2 elétrons? Ora, quem tem 6 elétrons na camada de valência, para ganhar mais 2 e completar o octeto. Então eu preciso de um elemento que esteja na família 6A. 6A é a família dos calcogênios, os 7 porquinhos. Aquela frase para ajudar a gente a lembrar o nome dos elementos. E aí nós temos o enxofre, que está na família 6A. Então a resposta alternativa D. Exercício 21. O elemento químico fósforo forma 3 espécies químicas simples diferentes: fósforo branco, fósforo vermelho e fósforo negro. Essas substâncias são... Então, moçada, foi também um tópico que a gente viu na aula. Quando eu tenho um elemento químico que forma substâncias diferentes, dependendo da forma como que eles se ligam, arranjo estrutural e tudo mais, essas substâncias diferentes chamam-se alótropos. É o fenômeno da alotropia. Alternativa E. Moçada, então essa foi mais uma aula de resolução de exercícios. Espero que vocês tenham entendido. E dúvidas, vocês já sabem. Me pergunta, manda e-mail, mensagem. Só à disposição de vocês para ajudar a responder, beleza? Obrigado, galera. Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.